Irmãos, eu convido a igreja que abra sua Bíblia, mais uma vez, em 2 Reis, no capítulo 5. Nós faremos a leitura do versículo 20 ao versículo 27. Segunda Reis, capítulo 5, do versículo 20 ao versículo 27. Nós falaremos do pecado que seca a alma. Assim diz a palavra do Senhor. Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor impediu a este Ciro Naamã que da sua mão se lhe desse alguma coisa do que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então, foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro a encontrá-lo e perguntou: Vai tudo bem? Ele respondeu: Tudo vai bem, meu senhor me mandou dizer. Eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens, dentre os discípulos dos profetas da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivais. Disse Naamã: Se servido tomar 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivais. Pô-lo sobre 2 dos seus moços, os quais os levaram adiante dele. Tendo ele chegado ao outeiro, tomou-os das suas mãos e os depositou na casa, e despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Perguntou-lhe Eliseu: De onde vens, Geazi? Respondeu ele: Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele lhe disse: Porventura não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu carro a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata e para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto a lepra de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu de diante dele leproso, branco como a neve. Vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Deus eterno, o Senhor, o nosso Deus, o autor e consumador da nossa salvação, nós oramos nessa noite ao Senhor e como igreja viemos adorá-lo na beleza da tua santidade, clamar ao Senhor que por meio da palavra do Senhor fale ao nosso coração. Fale a tua igreja que carece de instrução bíblica, que carece, ó Deus, do ensinamento que vem do Senhor, da tua revelação, que é a tua bendita e santa palavra que lemos nessa noite. Pedimos, ó Deus, o entendimento que vem do Senhor, por meio do teu Espírito Santo. Prepara o coração da tua igreja para ouvir a tua voz. É essa oração que nós fazemos e clamamos em nome do teu Filho e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Irmãos, a respeito do pecado que seca a alma, nós lemos nesse texto a história de um servo de Eliseu, que é o Geazi. Voltando um pouquinho mais, no início do livro de 2 Reis, nós vamos contextualizar um pouco a respeito da trajetória do profeta, do mestre de Geazi, que é Eliseu. Em volta desse episódio de Geazi, há 2 personagens, que é o Eliseu e Naamã, que nós gostaríamos de destacar. No capítulo 2, nós percebemos como Eliseu assume o seu ministério. Ele insiste em seguir o seu mestre Elias por diversas ocasiões, e quando chega próximo ao rio, onde eles iriam atravessar, 50 discípulos de Elias são deixados ali, e somente Eliseu é escolhido para atravessar o rio, e então perceber como Elias seria assunto ao céu. Ousadamente, Eliseu solicita, no capítulo 2, versículo 9, uma porção dobrada do espírito de Elias. Eliseu mostra sua ousadia, mas não com soberba, no sentido de que ele tinha fome de poder. Muito pelo contrário, ele estava convicto de que ele dependeria exclusivamente do Senhor e da ação do Espírito de Deus para que ele pudesse executar o ministério para o qual ele fora chamado.
Aqui demonstra uma total dependência de Deus, e assim Deus o concede, ao perceber a forma como Elias subiu para o Senhor. Posteriormente ali, ele começa a praticar várias ações e milagres nessa trajetória, purifica as águas de Jericó, castiga um blasfemo, profetiza vitória sobre Moabe, aumenta o azeite da viúva, ressuscita a filha da sunamita, tira a morte da panela ao purificar as ervas amargas que continham veneno que seus discípulos estavam comendo, alimenta 100 homens com 20 pães, e finalmente ele chega aqui no capítulo 5. Geazi é citado no capítulo 4 e nós percebemos que ele era um dos discípulos de Eliseu. Ele estava ali se alimentando daquilo que Eliseu ensinava aos seus alunos e também percebeu todas essas ações do profeta e a sua dependência total do Espírito Santo. Ele tinha em Eliseu um exemplo de um homem piedoso. Entrando então no capítulo 5, que nós lemos no começo do nosso culto, percebemos que Naamã era alguém que era um herói da guerra, era alguém de renome, inimigo de Israel, pertencente à nação da Síria. Vimos e lemos o papel da menina israelita quando dá a dica de como Naamã poderia ser curado da sua lepra. Existe um profeta em Israel capaz de curá-lo. Ele então se enche de expectativas e se enche de tesouros, 340 ciclos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Tome nota da quantidade de bens, de tesouros, de presentes que Naamã está levando. Porque ao chegar até Eliseu, ele é recebido pelo servo que é Geazi. O profeta continua sentado na sua casa e não recebe Naamã. Mas quem foi até a porta e percebeu toda a comitiva e os tesouros que estavam sendo oferecidos ali é Geazi. Obviamente, a frustração de Naamã é tão grande porque ele achava que o profeta viria, faria alguns movimentos ali miraculosos, algum malabarismo e ele seria curado. Eliseu não recebe, mas dá a ele uma ordenança, vinda do Senhor, vai e se banha no rio 7 vezes. A sua frustração então se manifesta através da sua ira, ele é repreendido pelos seus servos, mas atende a palavra do Senhor e vai e fica limpo. Automaticamente limpo, não somente no seu corpo, mas no seu coração, por meio da obediência à palavra do profeta, a palavra de Deus e fé, ele retorna transformado e cheio de alegria e de gratidão. Ele quer presentear Eliseu. Obviamente o profeta recusa o presente, tão certo como vive o Senhor, no versículo 16 do capítulo 5, em cuja presença estou, não o aceitarei. Entretanto, nós entramos aqui agora no texto da nossa mensagem, no capítulo 5, do versículo 20, que nós lemos, a figura de uma pessoa que tinha um caráter totalmente diferente do seu mestre, e a gente tem que fazer uma comparação também com Naamã, porque Naamã, cheio de gratidão e da graça de Deus, ele quer ali, evidentemente, na sua fé ainda débil, não somente presentear o profeta e ser grato, mas ele quer prestar culto ao Senhor. Ele manifesta que irei de oferecer holocausto ao Senhor. E também manifesta humildade quando ele pede perdão, porque nos seus atributos e no seu ofício de ajudar o seu senhor, o rei da Síria, que necessitava de auxílio para se prostrar diante dos ídolos dele, ele pede perdão porque nesse ofício ele teria também que se abaixar para ajudar o seu senhor, mostrando humildade e temor ao Senhor. Isso são fatos marcantes porque quando nós vamos dissecar o pecado de Geazi,
olhando para a santa e bendita palavra, para a lei do Senhor, nós percebemos que ele quebra todos os mandamentos da lei. Se aplicarmos aqui os 10 mandamentos ao pecado de Geazi, nós vamos observar que ele quebrou todos os mandamentos. Ele quebrou, por ordem cronológica, de acordo com o texto, no versículo 20, ele quebra o 5º mandamento, que é honrar pai e mãe. Ele tinha um olhar altivo. Ele não enxerga a graça de Deus que havia alcançado um gentio. Ele diz a este Ciro, a este arameu, Naamã. Ele vê Naamã com desprezo. Alguém que era um herói de guerra, que era comandante do seu exército, alguém que era mais velho do que ele, e que havia sido purificado, e por isso agora deveria ser tratado como um filho do Senhor, alguém da família da fé. Mas isso não tem valor nenhum para Geazi. Este Ciro, esse arameu aí. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 4, versículo 25. Acompanhe comigo a leitura até o versículo 28. Lucas 4, 25 a 28. Jesus Cristo na sinagoga, discorrendo ali para os judeus. Lucas 4, 25. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E a nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta de Sidom. Havendo também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu. E nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. O que Jesus Cristo está dizendo ali para o povo judeu, para aqueles que estavam ouvindo, era que o Evangelho, desde o Antigo Testamento, estava alcançando um não-judeu. E o judeu tinha isso como orgulho. E a reação óbvia de Geazi ao desprezar Naamã, mostra que ele não se identificava com sua família da fé, como os judeus aqui não estão se identificando com o verdadeiro Israel. Não Israel etnia, mas o Israel espiritual, os eleitos do Senhor. A pergunta 32 do Catecismo Maior, como é manifestada a graça de Deus no segundo pacto. A graça de Deus é manifestada no segundo pacto, em ele livremente prover e oferecer aos pecadores um mediador, e a vida e a salvação por ele, exigindo a fé como condição de interessá-los nele. Promete e dá o Espírito Santo a todos os seus eleitos para neles operar essa fé, com todas as mais graças salvadoras, e para habilitar a praticar toda a santa obediência como evidência da sinceridade da sua fé e gratidão para com Deus, e como caminho que Deus lhes designou para a salvação. Obviamente, Naamã está sendo habilitado a praticar essa obediência com evidência de sinceridade da sua fé e da sua gratidão. Eliseu, ao longo de sua trajetória, demonstra total dependência do Senhor em obedecer a sua bendita e santa palavra, e aqui sim manifestar gratidão através da obediência. Mas isso não foi suficiente para Geazi. Ele não se identifica com a sua família da fé, porque a graça não havia alcançado o seu coração. E isso vai ser revelado ao final do texto. A fé que operou em Naamã faltava em Geazi. E como eu disse, ele quebrou o 5º mandamento. Na pergunta 126 do Catecismo Maior, qual o alcance geral do 5º mandamento? Esse alcance inclui o cumprimento dos deveres que mutuamente temos uns para com os outros em nossas diversas relações. Essas relações como inferiores, superiores ou iguais. E ele não olhava Naamã como alguém superior, nem tampouco igual, mas sim como alguém inferior, com desprezo. Filipenses 2, 3 e 4 diz,
Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade. Humildade que faltou em Geazi. Considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Ele não olha Naamã como alguém que havia acabado de se converter e que necessitaria ser sustentado no caminho da fé. Ele não quer servir alguém que aqui ele está desprezando. Ele quebra mais alguns mandamentos. O terceiro e o 10º mandamento. Ele toma o nome do Senhor Deus em vão e ele cobiça. Perceba no versículo 20 que ele diz: tão certo como vive o Senhor, e logo a seguir, vou correr atrás dele e receberei alguma coisa. E a maneira como ele pratica esse obter alguma coisa é uma extorsão, é furto, é roubo, é mentira, é um plano sórdido. Ele invoca o nome do Senhor, mas, subsequentemente a isso, declara: vou correr atrás. Tamanho era o seu desespero, o desespero manifestado no versículo 21, que se você reparar, Naamã salta do seu cavalo, do seu carro, ele salta no sentido de que ele se assustou com a presença de Geazi correndo e pergunta: vai tudo bem? Tamanho era o desespero desse homem em obter alguma coisa. A menção ignorante, vã, irreverente, profana, supersticiosa ou ímpia é o desdobrar do mandamento do Senhor. Não devemos pronunciar o nome de Deus em vão, mostrando que ele era desprovido de teologia, de conhecimento adequado das Escrituras. E não estava aqui aplicando aquilo que ele havia conhecido e aprendido na sua vida. A falta da graça do Senhor, do temor do Senhor e da observância da lei mostra alguém agora ávido por obter alguma coisa. O coração cobiçoso, ele não enxerga outro tesouro que não ser objeto de idolatria, aquilo que ele deseja muito, mais do que o Senhor. E por isso eu não vou adorar a Deus, não vou amar e servir o meu próximo. Eu vou atropelar quem tiver que atropelar. Eu vou fazer qualquer coisa para obter este ganho. E repara que o objeto de desejo dele não era apenas aqueles poucos itens que ele solicita. Elias, o profeta Eliseu, um pouco mais à frente, ele, no versículo 26, ele dá uma lista vasta de bens que ele queria. Não apenas prata, mas vinha, servos, servas. Quando o povo de Israel solicita a Deus um rei, eles são alertados pelo profeta Samuel, em 1 Samuel 8, 14 a 17, que diz assim: tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras, as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos, as vossas servas, e os vossos melhores jovens, e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis por servos. A riqueza que Geazi está querendo aqui, quando é confrontado pelo profeta, é muito maior. E ele não enxergava isso. O seu objeto de desejo não era apenas aqueles poucos bens. O seu coração altivo, ao desprezar a lei do Senhor, se mostra aqui através de idolatria, quando ele deseja muito mais do que dinheiro. E nós pressupomos pelo texto, quando lemos Deuteronômio 10, 14, Deuteronômio capítulo 6, do versículo 10 ao 14, havendo-te, pois, o Senhor teu Deus introduzido na terra que sob juramento prometeu a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, te daria grandes e boas cidades que tu não edificastes, e casas cheias de tudo que é bom, casas que não encheste, poços abertos que não abriste, vinhas e olivais que não plantaste, e quando comeres e te fartares, guarda-te,
para que não esqueças o Senhor, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. O Senhor teu Deus temerás, a Ele servirás, e pelo seu nome jurarás. Não seguirá outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que haverá à roda de ti. E aqui, um homem descontente com a sua vida, descontente com o que ele tinha, em termos de bens, porque era assim que ele enxergava o que ele tinha. Ele não enxergava o privilégio de servir o profeta. Ele não enxergava o privilégio de contemplar os milagres que Deus havia feito na vida de tantas pessoas que não têm valor de prata, cujo valor é imensurável. Ele só enxergava o seu objeto de desejo. Por isso ele quebra o primeiro e o segundo mandamentos também. Não terás outros deuses diante de mim, e não farás para ti imagem de escultura. Não podemos adorar mais nada que não seja além do Senhor. Não podemos desejar nada mais do que a glória de Deus. Porque, como nós citamos anteriormente, uma vez salvos por Jesus Cristo, nova criatura, nação santa, propriedade exclusiva de Deus, devemos responder a este evangelho de forma grata, servindo e obedecendo. E nós somos capacitados à obediência. A fé que nós temos em Cristo, o Senhor, o Espírito Santo que temos, o acesso que temos à sua bendita e santa palavra, tudo aquilo Deus nos deu para viver uma vida piedosa, para sermos satisfeitos e plenos em Cristo Jesus. Lucas 12:15 diz: então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, cobiça, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E nós temos, irmãos, a tendência a eleger outras coisas mais importantes do que o nosso Deus. Não é pecado desejar ter bens. Não é pecado desejar ter um bom cargo no seu trabalho. Não é pecado desejar o amor da esposa ou do marido, ou a atenção dos filhos. Pecado é quando nós desejamos essas coisas mais do que o Senhor Deus e fazemos qualquer coisa para obtê-la. O que tem controlado a sua vida, meu irmão? Eu costumo conversar com os meus filhos e perguntar para eles: do tempo que você empreende no seu dia, o que é que mais ocupa o seu tempo? O que mais enche o seu coração e o seu pensamento? Em algumas reuniões de aconselhamento, eu costumo perguntar para alguns irmãos, e gosto muito de fazer essa ilustração: se eu tivesse aqui uma varinha igual a do Harry Potter, e como mágica pudesse transformar alguma coisa na sua vida que te faria feliz, o que seria? É isso que te controla. E se isso não é a felicidade, o gozo de Cristo, do Senhor, a glória de Deus, isso é pecado, é idolatria. Isso não é adorar a Deus, é fazer daquilo que você deseja o seu objeto de culto. Quando nós lembramos de Israel, que estava lá no Velho Testamento, saindo do Egito, então ali pratica a idolatria e faz o bezerro de ouro, Deus diz para Moisés que aquele povo era um povo de pescoço duro, dura cerviz, difícil de guiar para a direita ou para a esquerda, obstinado no seu objeto de idolatria. Mas perceba quando Paulo, em 1 Coríntios 10, 7 e 8, cita: não façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Ele não cita aqui o bezerro. O bezerro era um pretexto para o povo comer, se divertir e praticar ali as imoralidades que havia aprendido na terra do Egito. Você se torna aquilo que você adora.
E assim como Geazi cobiça todas essas coisas que não têm vida, ele termina o texto que nós lemos com a sua pele morta, mostrando que esse aspecto de sequidão, de pele seca, sem vida, era assim o seu coração. A idolatria o havia transformado num homem sem vida. Sem vida. E o idólatra não encontra felicidade nenhuma, porque o pecado traz a morte. O caminho que o diabo pregou ali para Adão no jardim do Éden e foi seguido pelo homem foi tentador. Você será como Deus. Olhar altivo, poder. Mas ao final é caminho de morte. Há caminhos que parecem retos ao coração do homem, mas no final, meu irmão, te trará infelicidade e desprezo. Ele quebra também o 8º e 9º mandamento: não furtarás e não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No versículo 22 nós lemos que ele então chega ali para Naamã, inventa uma história de que havia 2 jovens necessitados, mas ele pratica extorsão, ele mente, ele está roubando de Naamã. Não tem outra forma de entender aqui. Ele está roubando, não com uma arma em punho, mas ele está usando da mentira para obter aquilo que ele tanto desejava, aquilo que ele correu atrás para obter. E perceba a sua falsa humildade no texto, porque como eu pedi para vocês tomarem nota no começo, Naamã sai com muito mais tesouros para presentear aquele que iria curar a sua lepra. E Naamã tinha muito mais do que ele pede. Prova disso é que ele concede o dobro de prata. E não apenas isso, ele providencia 2 servos para levar o mantimento, né, aquilo que ele havia pedido, até a sua casa. Mostrando o contraste de alguém que está mentindo para extorquir e alguém que acaba de ser purificado, que demonstra gratidão. Que demonstra gratidão. E quer ajudar aquele que havia pedido a sua ajuda. O coração cobiçoso fará qualquer coisa para satisfazer os desejos do seu coração. Mentira, chantagem, vitimização. A gente percebe muito isso nas crianças, né? Quem tem filhos em casa percebe muito isso quando seu filho vem pedir alguma coisa para você e você diz não, ele baixa a cabeça e fica triste o resto do dia e faz o drama. Isso é vitimização. E chora. Ou se ira. Se inflama. Nós fazemos qualquer coisa para obter aquilo que a gente quer. Muitos presenteiam a sua esposa para ter dela a atenção que gostaria de ter. O que é que controla a sua vida? E o seu plano sórdido se completa, o plano de Geazi, quando no versículo 24 ele esconde os objetos em sua casa. Você lembra quem escondeu objetos também no Velho Testamento, debaixo da sua tenda, e pagou com a própria vida? Acã pagou um alto preço por também cometer o mesmo pecado que Geazi. O mesmo pecado. E você se lembra no Éden, quando Adão peca e ele tem vergonha, e ali ele não tem o que esconder, senão ele mesmo, ele tenta se esconder do Senhor. E é isso que o pecado traz. Vergonha. Vergonha quando nós contemplamos a lei do Senhor e contemplamos um Deus que é um Deus irado contra o pecado. Parafraseando Marcos Jones, que escreve um artigo muito bom, recomendo a leitura aos irmãos, a respeito de como Adão quebrou os 10 mandamentos.
Geazi também quebra o 4º mandamento. Ele não guarda o dia do Senhor. E também eu vou falar um pouco mais à frente, ele acaba cometendo a quebra de mais um mandamento. Mas aqui, quando ele não observa o dia do Senhor, Mark Jones escreve: a desobediência de Adão, e aqui a gente coloca Geazi, o impediu de entrar no descanso sabático eterno. Ele deveria, como nós, fazer todo o esforço para entrar no descanso de Deus. Hebreus 4:11 diz: esforcemo-nos, pois, para entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia segundo o mesmo exemplo de desobediência. Ao pecar contra o Senhor, ele negligencia o descanso de Deus. Assim ele quebra toda a lei. Ele joga fora tudo aquilo que ele havia aprendido. Ele joga fora toda a sua experiência de vida. Em troca de quê? O fato de Deus purificar um homem gentio que é Naamã e salvá-lo da sua lepra. E agora este homem seria testemunha no meio dos ímpios. Deveria ser motivo de grande alegria para ele. Mas como nós vemos, ele despreza tudo isso. Quando não guardamos a lei do Senhor no nosso coração, quando não estudamos a santa e bendita palavra, não temos ferramentas para poder viver de forma piedosa. Nós vamos pecar. O que é que ocupa sua mente, meu irmão? Você tem gastado tempo para ler a Escritura? Para digerir essa Escritura da mente para o coração? Para fazer com que essa Escritura ilumine o seu caminho e te faça tomar as decisões certas, as escolhas certas? E com isso você sirva a Deus de forma obediente. O que tem sido aquilo que motiva a sua vida? Quais são as suas prioridades? Nós lemos em Gálatas 5, de 16 a 25, nós lemos no início do culto nosso, a respeito dos frutos do Espírito, dos frutos da carne, do andar no Espírito e não satisfazer os desejos intensos da carne. A Escritura nos dá a dica e nos ensina perfeitamente que em Cristo nós temos plena capacidade de viver no Espírito e praticar boas obras. Mas veja que a prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizade, ciúme, ira, todas essas coisas estão em Geazi e estão no velho homem. Naquele homem que não tem Cristo como seu Senhor e Salvador. Naquele homem que ainda não foi renovado, não foi limpo pelo regenerar do sangue de Jesus Cristo. Nosso velho homem, outrora chamados inimigos de Deus, nós praticávamos toda essa sorte, esses pecados aqui listados. Mais uma vez em Cristo Jesus, nós somos chamados a praticar os frutos do Espírito, sim, amor. Faltou amor aqui em Geazi. Faltou alegria. Ele já não tem mais paz porque tem que correr atrás daquilo que vai lhe trazer paz. Não há bondade. Ele é capaz de extorquir Naamã. Não há fidelidade. Não há domínio próprio. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Nós aprendemos hoje na escola dominical, no culto pela manhã, do se despir do velho homem e o se revestir do novo homem. Ouvimos de manhã que devemos nos livrar do homem com os seus desejos e devemos nos revestir deste novo homem. Como Paulo nos ensina, deste novo homem que se refaz dia a dia para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós somos chamados a oferecer a nossa vida como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o nosso culto, a morrer para nós mesmos.
e amar a Deus e servir o nosso próximo. Como Cristo deu a sua vida por nós, nós somos chamados dia a dia a morrer todos os dias para este velho homem, matar este velho homem, morrer para que possamos servir o nosso próximo. Também dar a nossa vida pelo próximo. É esse o sentido de serviço aqui. Como tem sido a sua vida, meu irmão? Você tem abusado da generosidade de algum irmão, como Geazi abusa da generosidade de Naamã? Você tem odiado aqueles que te ofendem? Tem odiado os seus inimigos ou tem orado pelos seus inimigos para que Deus possa salvá-los como salvou Naamã e você possa se juntar a seu irmão? Alguém que antes você tinha um sentimento de desprezo, que é pecado, porque ele ofendeu. Agora você deve ser confrontado pela Escritura a amar e a servir àquele que te ofendeu. Difícil. Devemos, sim, irmãos, confrontar aquilo que existe no nosso coração, como o profeta no versículo 25 confronta Geazi. Eliseu pergunta: de onde vens, Geazi? Você se lembra de algo semelhante lá no Éden, quando Deus pergunta a Adão: onde é que você está? Nós cantamos aqui na liturgia o Salmo 42. O Salmo 42 é muito interessante. No versículo 5, Davi fala ao seu coração e pergunta: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Mas o versículo 9, ali cercado por seus inimigos, ele diz: digo a Deus, minha rocha, por que se esqueceste de mim? Davi, no Salmo 42, que cantamos nessa noite, evidencia que o campo de guerra em que nós travamos uma batalha feroz é o nosso coração. O nosso coração é enganoso. O nosso coração é enganoso e desesperadamente corrupto. E se não olharmos o mundo à nossa volta, se não olharmos primeiro para o nosso próprio coração, usando o filtro que é a lei do Senhor, nós não conseguiremos sondar o que há de pecado em nós. Nós não conseguiremos, consequentemente, agir de forma obediente. E mesmo entendendo e dizendo aqui no Salmo: Senhor, por que o Senhor se esqueceu de mim? Ele cita: digo a Deus, a minha rocha. E repete no versículo 11: porque estás abatido, a minha alma. Porque o seu coração está sendo abatido por conta das pressões que tem dos inimigos. E está sendo tendencioso como um coração enganoso a levá-lo por um caminho, a duvidar do seu Senhor. Mas ele diz: por que duvidas, coração do Senhor? Porque estás abatido, a minha alma. Confia no Senhor, espere em Deus, porque eu louvarei. Aqui, Davi não cai naquela introspecção do tadinho de mim, que estou sendo perseguido. Você não conhece, irmão, o meu sofrimento, a minha dor. Ele não tem esse vetor que traz, que o pecado faz, que é trazer para mim a glória, mas diz: eu louvarei o Senhor, mesmo sofrendo, eu confio no Senhor, eu louvo o Senhor. O Senhor é minha rocha, o Senhor é o meu Deus. Ele revela, como diz Provérbios 4, 23 a 27, sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem fontes de vida. Desvia de ti a falsidade da boca, que Geazi tem muito disso aqui no texto. Afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito o que você tem cobiçado, meu irmão, e desejado. Aonde você tem colocado os seus olhos.
Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera no caminho, na vereda dos teus pés, e sejam os seus caminhos retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda, e retira o teu pé do mal. Guarda o teu coração. A palavra do Senhor, para você não pecar contra o nosso Deus. Sem a palavra, não tem como. Não tem como. Por isso, irmãos, precisamos estudar a palavra de Deus, memorizar textos bíblicos, ler boas literaturas, nos aconselhar mutuamente, abrir o nosso coração para irmãos mais experientes. E Geazi teve tudo isso com o seu profeta, com o seu mestre, e jogou tudo isso fora. E o salário que ele obteve, como diz a Escritura, o salário do pecado é a morte. No versículo 27, a lepra que estava em Naamã, aquele homem que ele desprezou, agora o acomete. Duro golpe para aquele que tinha um coração altivo e via Naamã alguém muito inferior. Duro golpe. Aquele seu inimigo que ele desprezou, agora ele recebe as chagas. Que vergonha. Que vergonha. Ele tem a hipocrisia do seu coração revelada. Agora, por meio da sua doença de pele. Essa sequidão, essa doença. Isso é o que o pecado faz à nossa alma. Ao nosso homem interior. E finalmente, o último mandamento que Geazi aqui quebra é o 6º mandamento: não matarás. E ele peca quando ele mata os seus familiares, a sua prole, quando ele é cometido por lepra, porque a maldição seria que a lepra de Naamã estaria em ti para sempre, na sua descendência. E ao pecar, ao negligenciar a palavra de Deus, a lei do Senhor, ele não colocou somente a sua vida em risco aqui e recebe o castigo, mas ele coloca em jogo a vida espiritual de toda a sua família, da sua prole. Mas ainda que essa lepra, dita aqui pelo profeta, que seria para sempre, Deus, através da sua Sagrada Escritura, nos mostra que a misericórdia do Senhor, em Êxodo 25, capítulo 20, versículo 5, não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Deus é um Deus misericordioso. E essa maldição, ela não seria eterna. Diferente de Acã, que pagou com sua vida, Deus mostra misericórdia para com ele, dando apenas uma lepra. Ele poderia pagar com a própria vida. O comentário de Joel Bick a respeito dessa história é muito interessante. E aqui eu cito: Geazi é um retrato de um hipócrita. Como Judas aos pés de Jesus, Geazi aos pés de Eliseu não guardava no coração os benefícios da graça que o rodeavam. Os hipócritas não são o que parecem. E Geazi vivia em um bom ambiente, ele conhecia a linguagem de Sião, ele tinha o respeito das pessoas. Ele enganou Naamã com suas mentiras, contudo o hipócrita não consegue enganar a Deus. Os olhos do Senhor estão sobre os maus e os bons, e Deus julgará os hipócritas. Em uma grande inversão, o gentio curado, mas o servo do profeta, quem contrai lepra. Lembre-se de que Deus nos conhece. Ele sabe como realmente somos. Isso deve nos levar a Cristo como nossa única esperança. E há esperança para o hipócrita que se arrepende e busca o Senhor de todo o seu coração. Geazi quebra os 10 mandamentos. E essa herança ele adquiriu de Adão,
que também quebrou toda a lei lá no Jardim do Éden. Por conta disso, a morte veio até o homem, mas Deus mostra a sua infinita misericórdia, dizendo que haveria inimizade daquele que Deus enviaria do Messias com os descendentes da serpente, mostrando que a partir dali haveria uma dicotomização daqueles que seriam os descendentes de Satanás e da descendência de Cristo, do Messias que haveria de pisar a cabeça da serpente. O Messias prometido em Gênesis 3,15, nós sabemos quem é: Jesus Cristo, nosso Senhor. E Deus, por conta do pecado do homem, satisfez a sua ira. Deus não tolera pecado, como um Deus santo. Como diz lá em Romanos 3,23, todos pecaram e foram destituídos da glória desse Deus santo. Nós temos a oportunidade agora, porque este pecado ele tem que ser pago. A ira de Deus virá sobre os ímpios que não têm Cristo, ou virá, e já veio, na verdade, sobre Cristo. Em Cristo a ira de Deus foi satisfeita, mas Cristo morre pelos seus eleitos, a sua descendência e os descendentes da serpente, já prenunciados em Gênesis 3,15. E aqui nós vemos claramente que essa nação santa, esse povo eleito de Deus, no texto que nós lemos, chega até um gentio, Naamã. Mas um judeu que estava debaixo ali de todo um ambiente favorável para que ele pudesse crescer e aprender, ele joga tudo isso fora. E como nós vemos, toda a lei foi quebrada. Mas não há, irmãos, nenhuma vergonha que possa ser coberta, eliminada, limpa, por meio do sangue de Jesus Cristo. Ainda que seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, brancos se tornarão como a lã, porque Deus satisfez a sua ira em Jesus Cristo, não em nós. Se você ainda não abriu o seu coração para o Senhor, se você ainda não entendeu a mensagem da salvação em Cristo, de que nós todos nascemos em pecado e somos filhos da ira, você precisa sim se converter a Cristo, você precisa pedir perdão pelos seus pecados. Assim como Geazi foi confrontado pelo seu pecado, hoje, nessa noite, Deus confronta o seu pecado. E você precisa crer que Jesus Cristo é a única esperança, o único caminho que nos conduz à salvação. Quem pode te livrar desta hipocrisia, do pecado. Por isso, irmãos, nós precisamos aproveitar bem aquilo que aprendemos. Aproveite bem o que os seus pastores têm ensinado. Aproveite bem aquilo que você tem aprendido com os seus pais, com os professores, com os recursos que temos hoje na internet, pregações, mensagens. Alimente-se com a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará. É a verdade que vai lhe dar ferramentas para que você possa manejá-la bem e ser bem sucedido naquilo que você realizar, mas esse sucesso é a glória de Deus, não a sua. A Escritura nos dá o caminho para vivermos de forma santa e alegres, plenos em Cristo. Aproveite os líderes da sua igreja, os conselheiros, os seus pais, para você aprender, porque Geazi desprezou tudo isso. Sonde o seu coração, como Davi nos ensina, porque estás abatido a minha alma, clame ao Senhor,
Coloque seus joelhos ao chão, planteie diante de Deus, um Deus santo. Senhor, sonda o meu coração. Vê em mim se há algo mal, se há algum caminho mal, e me ajude por meio da sua santa e bendita palavra. Me ajude por meio dos meios que o Senhor providenciou, de outros irmãos que são instrumentos de redenção em nossa vida, a nos santificar, a nos tornar a imagem de Cristo e a lançar fora este velho homem. É o se despir do velho homem e é o se revestir do novo homem que aprendemos hoje de manhã. Guarda o teu caminho, não desvies nem para a direita, nem para a esquerda. E viva de forma contente diante do Senhor, não pelaquilo que você tem, mas por quem Cristo é. Porque nós, outrora, filhos da ira, que mereceríamos o inferno, tivemos o privilégio de ser salvos por Jesus Cristo, e hoje somos filhos de Deus, nação santa. O tesouro que nos reserva no céu, que nos está prometido em Cristo, esse tesouro é Cristo, é sua presença gloriosa. É o fato de podermos lá, sim, finalmente lançar fora tudo aquilo que nos causa dor, as sequelas ainda do velho homem e do pecado. Nós seremos perfeitos como Cristo é, e esse é o nosso maior tesouro. Nada mais importa que não seja isso. Por isso seja grato. Seja grato. Dê a sua própria vida em adoração ao Senhor como sacrifício vivo santo. Sirva a sua igreja. Seja ativo. Participe. Sirva o seu próximo. Ame os seus inimigos. Nós não somos o centro das atenções. O pecado faz isso, né? Desde criança a gente vê as criancinhas que adoram aparecer, adoram ser o centro. Não, meu irmão. O centro é Cristo, o autor é Cristo, e nessa noite nós cultuamos o Senhor, cultuamos a Cristo, não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome dai glória. Por isso viva contente em toda e qualquer situação, porque nenhum sofrimento que você passe ou passou se compara ao sofrimento do Cordeiro de Deus na cruz para lhe dar a salvação. Então a nossa leve e momentânea tribulação produz eterno peso de glória. Isso é motivo suficiente para estarmos sempre alegres. Mas lembre de Davi, porque estás abatido a minha alma, porque estás abatido a minha alma. Ainda os nossos sentimentos, o nosso velho homem, o nosso coração enganoso, quer desviar o foco da verdade. Mas pregue para o seu coração. Diga para ele que em Deus, que é o meu auxílio, o meu Salvador, a minha rocha, nele eu quero me alegrar, ainda que eu esteja triste 24 horas por dia, porque esse coração enganoso me puxa para baixo. Senhor, me ajude. Me ajude a contemplar a tua glória. Me alegrar com aquilo que o Senhor fez por mim na cruz do Calvário. E a andar cada dia, não olhando para este coração meu, mas olhando para o Senhor e servindo o próximo. Não é para dentro de mim, é para fora de mim. E lembre-se da vergonha que nós temos por conta disso, mas nada disso se compara ao eterno peso de glória do regenerar que temos em Cristo. Não importa o tamanho do seu pecado. Apresente-se à cruz de Cristo. Se ajoelhe. Confronte o seu coração. Deixe que a palavra de Deus confronte o seu pecado. Confesse o seu pecado. Se arrependa. E mude. E mude. Para a glória de Deus. Porque assim você vai orar pelos seus inimigos. Você vai amar os seus inimigos. Você vai participar da comunhão da igreja de Cristo. Não importa as ofensas que hajam. Não importa as diferenças que existam entre nós, irmãos, e nós temos nossas diferenças, sim, de opiniões, sim.
esse corpo heterogêneo é importante para o corpo de Cristo, mas devemos, como corpo bem ajustado, cada um com o seu dom, olhar para o cabeça que é Jesus Cristo. Isso não deve ser maior do que o nosso serviço e obrigação de, enquanto Igreja de Cristo, ser unida e refletir a glória do Cordeiro de Deus. Eu encerro lendo Lamentações 3, 21 a 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Renove sua fé, meu irmão, a cada manhã, sendo grato pelas misericórdias do Senhor, pela graça de Deus que te capacita, porque grande é o Senhor, grande e fiel é o nosso eterno Senhor Deus, nosso Salvador Jesus Cristo.